Bem-vindos a esta sessão plenária que comemora os 10 anos do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Peço a todos, por gentileza, que coloquem seus telefones. Está um pouco alto, isso, um pouquinho alto demais. O volume, aliás, isso. Que coloquem seus telefones no sistema VibraCal, por favor. Vamos receber com a salva de palmas o senhor presidente da FACESP e da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burti. Vamos receber também com a salva de palmas o palestrante da manhã de hoje, Gilberto Luiz do Amaral, tributarista, presidente do Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Recebemos também, com a salva de palmas, o senhor primeiro vice-presidente da FACESP e da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Matheus Ordini. Do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo, convido para fazer parte desta mesa histórica o doutor Robert Schweire, a quem recebemos com a salva de palmas. Convido o superintendente institucional da Associação Comercial de São Paulo, economista do Instituto de Economia Gastão Vidigal, doutor Marcel Solimeu. Senhor presidente Alencar, mesa composta, gostaríamos de registrar as presenças de Alberto Tobita, diretor do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, de Gilberto Yogi, do Conselho Regional também dos Corretores de Imóveis, Juliana Diniz, coordenadora dos projetos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, Paula Fernanda, Capenco, Relações Públicas do IBPT, Cristiano Lisboa, diretor de negócios do IBPT, aqui conosco, Paloma Mink, assessora de imprensa do IBPT, e tenente Ana Loureiro, representando neste ato o comandante da 2ª Região Militar, General Moura. Minhas senhoras e meus senhores, está sendo transmitido para todo o interior e todo o Brasil, pela Web TV, este encontro da manhã de hoje. Minhas senhoras, meus senhores, com a palavra o senhor presidente Alencar Burti para a abertura oficial dos trabalhos. Os senhores e as senhoras que estão de pé, por favor, temos as cadeiras no centro aqui da nossa mesa diretora. Isso, muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje é um dia especial. Estamos aqui com o nosso criador do impostômetro, o Gilberto Luiz do Amaral, que fará uma exposição histórica sobre este aparelho que despertou no cidadão brasileiro a consciência de quanto ele contribui para que o Brasil sobreviva. Era um fato que todos pagavam, mas ninguém tinha consciência de quanto pagava e de que forma pagava. Portanto, eu acho que a associação e o trabalho espetacular do Gilberto deram esta contribuição e conscientizaram o cidadão brasileiro da sua contribuição para que fosse possível conduzir um país. Portanto, Gilberto, a associação agradece muito você ter nos indicado como a instituição que divulgaria esse seu trabalho, e a nossa composição foi perfeita, um casamento sem nenhum tipo de restrição recíproca, e eu entendo que nós tenhamos proporcionado ao país um trabalho muito importante de conscientização de que é cidadania e da sua responsabilidade
e da sua contribuição, que isso envolve e responsabiliza também, não é só quanto você paga, o quanto você tem que exigir do governo a retribuição pela sua contribuição. Portanto, é com prazer que eu passo a palavra para você, que explique direitinho, desde a origem, como já foi dito, a nossa reunião de hoje está sendo televisionada até para o Rio, né? Para o interior, e hoje, com a visita que nós recebemos ontem do Paulo Protásio, nós estamos também, a sua mensagem chegará ao Rio de Janeiro. Portanto, a palavra é toda sua. Bom dia a todas, a todos, meu caro amigo Alencar Burti. Apesar de tão jovem, que sempre que eu encontro eu falo, bom dia, meu jovem falando, né? Mas... Eu falei que cada dia é mais mentiroso, mas, em todo caso... Mas, presidente Alencar Burti, vice-presidente Roberto Ordini, nosso economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, Dr. Roberto Schweire, mais um jovem também aqui, um jovem com experiência dentro da Associação Comercial de São Paulo, demais diretores, ao excelente e valoroso corpo de funcionários desta casa, que, ao longo, a gente pode sempre atestar a competência e a eficiência dos trabalhos. Quero também saudar a nossa equipe no IBPT e contar um pouco aí do impostômetro, como surgiu a ideia e como que a gente veio fazer essa parceria com a Associação Comercial de São Paulo. O IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, completa neste ano 23 anos. Então, há 11 anos atrás, através do Rogério Amato, nós fomos convidados a vir a essa casa, o Rogério Amato, então vice-presidente do Guilherme Afif, e havia saído um estudo nosso no Estadão, que foi o primeiro estudo nosso sobre os dias trabalhados para pagar tributos. E o Rogério Amato viu aquilo, estava em Curitiba, me telefonou, pessoal, vou te convidar para ir na Associação Comercial de São Paulo. E aí viemos, daí foi quando conheci o Guilherme Afif, apesar de ter sido eleitor do Guilherme Afif lá em 1989, e começamos uma parceria primeiro com os feirões dos impostos. Então, os jovens empresários de Joinville tinham criado o feirão dos impostos e o Afif falou, vamos dar instrumento para que os jovens empresários eles possam se comunicar, evidenciando a carga tributária embutida no preço das mercadorias e serviços. E foi quando, então, nós passamos a fazer todos os cálculos dos feirões dos impostos, que estão hoje no Brasil inteiro, numa parceria com a Associação Comercial de São Paulo, todas as associações comerciais, com o CONAGE e os departamentos de jovens empresários, cada uma das associações, que também é um marco, e que deu origem ao De Olho no Imposto. Ou seja, lá em 2007, a campanha De Olho no Imposto para que fosse regulamentado o dispositivo constitucional que determina que a carga tributária aproximada esteja presente nas notas de cupons fiscais. Muito bem, então começamos esse trabalho, lançamos aqui nessa casa a calculadora do contribuinte para a identificação da carga tributária que
o cidadão paga sobre sua renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. E, posteriormente, apresentamos uma ideia à diretoria desta casa para lançarmos o arrecadômetro. Seria um painel para mostrar em tempo real a arrecadação de impostos. E apresentamos, e o Guilherme Afif falou, olha, gostei de tudo que vocês apresentaram, só que o nome vai ser impostômetro. Impostômetro porque taxímetro do imposto, e também imposto, como imposto é tratado no Brasil, ele lembra impostor. Então, hoje o nosso ministro teve essa e foi aí lançado. Então, lançamos no dia 20 de abril de 2005, aqui no pátio do colégio, com toda uma solenidade, foi um marco. E, num período antes do lançamento do impostômetro, a Associação Comercial de São Paulo, ela contratou uma pesquisa para que qual que era, como que o cidadão sabia do pagamento de tributos. E 82% dos ouvidos naquela pesquisa dizem que não pagavam impostos. Que imposto era uma coisa de empresário, imposto era uma coisa de rico, e que não pagavam. E somente 18% tinha a consciência desse pagamento. E, então, foi lançado o impostômetro, que, ao longo desses 10 anos, tem repercussão nacional, é um dos 50 símbolos que marca esta cidade, e desses 50 símbolos, só existe 2 símbolos tecnológicos, né? Que um é da Bolsa de Valores e o outro é o impostômetro. E esta casa, e o Alencar presidiu, nós lançamos, então, uma primeira versão do impostômetro na gestão, então, o lançamento com o Guilherme Afif, a segunda e a terceira já com Alencar, a quarta versão que está no ar com o Rogério Amato, né? E vamos lançar aí a... Agora estamos indo para os quintos. Agora estamos indo para uma evolução. Exatamente. Nós já tivemos um primeiro desafio quando o impostômetro atingiu R$1 trilhão. Porque quando foi lançado o impostômetro, não havia previsão, quer dizer, nós tínhamos uma arrecadação aí por volta de 500 bilhões ano, tá? Então, quando atingiu na gestão do Alencar, pela primeira vez, já teve que fazer todo um ajuste no painel, também na internet e tal, e lembro que no primeiro trilhão a gente começou... O que é um trilhão, né? São 14 dígitos, mas o que isso representa? E daí veio essa comparação, o que poderia se fazer com todo esse dinheiro. E o Alencar, como ele... Deus olhou para o Alencar, né? Falou assim, olha, você vai ser o presidente de 1 trilhão e você vai ser o presidente do 2 trilhões, tá? Porque esse ano vai ultrapassar a 2 trilhões de reais. Olha, pode crer que eu só peguei 10%. Porra, tá perto de 3. Então, mas o que representou o impostômetro nesses 10 anos? O que mudou na vida do brasileiro? Deixa eu... Aqui. Nos primeiros 10 anos do impostômetro, o grande desafio foi conscientizar a população brasileira de que todo mundo paga tributo, imposto, taxa e contribuição.
desde os mais abastados até mesmo aquele, e a gente sempre brinca, de que o sujeito que não tem casa, que vive na rua, e que pouco se alimenta, mas que para no boteco e toma a sua caninha, esse é um grande contribuinte, porque na caninha, né, na aguardente, tem uma elevadíssima carga tributária. Então, desde a criança que recebe sua primeira mesada, uma parte já vai ali da tributação para o consumo, ou seja, todo mundo paga. E o desafio que foi cumprido nesses 10 anos foi desta conscientização. As pesquisas feitas recentemente mostram que houve uma inversão. Hoje, quase 90% da população tem consciência de que paga tributo. É uma menor parte, inclusive a pesquisa segmentada em cima daquelas famílias que oferem o Bolsa Família, tem uma elevadíssima consciência de que paga tributo e que uma grande parte do que oferem com o Bolsa Família é paga como tributo no consumo. Então, esse desafio dos 10 anos do impostômetro de ser uma ferramenta que desse informações para a conscientização foi cumprida. O nosso grande desafio daqui para diante, Alencar, e daí? Hoje a população já sabe que paga e paga muito. O que o impostômetro tem que fazer? Então, a gente projeta os próximos 5 anos do impostômetro na cobrança do cadê o retorno? Aonde que esse dinheiro, todo esse dinheiro que eu pago, aonde que ele é aplicado? Por que eu pago muito e pago cada vez mais, e os números que a gente vai divulgar aqui em seguida, inéditos, sobre a carga tributária, e paga mesmo em momento de crise, o ano passado, um ano de crise, a carga tributária se elevou. Então, é justamente levar a reflexão do cidadão, cadê o retorno? Cadê a qualidade de serviços públicos? Cadê a qualidade em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura? Para que o impostômetro passe a ser um instrumento que as pessoas possam exigir os seus direitos, que é, se pago muito, né? Eu lembro até no lançamento do impostômetro, o Guilherme Afif falou, pago, logo exijo. Então, aí a cobrança. Então, iniciamos nesse momento, a Associação Comercial de São Paulo e o IBPT faz o lançamento dentro do impostômetro. E por que dentro do impostômetro? Porque hoje o impostômetro é uma das ferramentas de maior credibilidade perante a opinião pública. O impostômetro que nós lançamos lá em 2005, em que a gente tinha que projetar muitos números, fazer muitas projeções, porque a gente não tinha instrumentos tecnológicos para a captura da arrecadação tributária. E hoje, quase 90% de toda a arrecadação é capturada diariamente. Hoje nós temos os portais da transparência, hoje nós temos as divulgações, e nos portais da transparência tem arrecadação diária, essa arrecadação por tributo, esta arrecadação por estado, por cidade, por atividade econômica. Então, isso permite. E o impostômetro conquistou isso
E hoje nós temos mais de 20 painéis do impostômetro colocados no país. É muito interessante a gente ir mesmo para o Nordeste. Costumeiramente, eu vou a Vitória, no Espírito Santo, então, em Natal, no Recife, em Salvador, e assim por diante. No Centro-Oeste, nós temos nos 3 estados do Sul o impostômetro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, são 20 painéis, mais a reprodução pela internet. Então, hoje, nessa comemoração dos 10 anos do impostômetro, também lançamento dos próximos anos do impostômetro. Então, como uma ferramenta de credibilidade, uma ferramenta que semanalmente, está aí a assessoria de imprensa da Associação Comercial de São Paulo, semanalmente o impostômetro na mídia nacional, mensalmente na mídia internacional, como exemplos para outros países. Então, nós temos que passar a exigir o retorno. Então, um retornômetro dentro do impostômetro. Ou seja, hoje há instrumentos que nos permitem cruzar informações de maneira muito rápida, como o cidadão, aonde ele mora e o que ele tem de uma estrutura em aparelhos e serviços públicos, qual é o índice de criminalidade de um bairro, de uma rua, qual é na parte de educação, qual que é a qualidade daquelas escolas públicas, dos postos de saúde, da infraestrutura viária, do transporte urbano. Então, porque o cidadão, nós cidadãos, pagamos tributos por quê? Para nós termos um serviço público que nos atenda, certo? Esta é a razão de nós pagarmos. Mas o impostômetro dar um medidor que avalie o retorno em serviço público de cada um dos cidadãos. E permita, com isso, que ele faça essa pergunta, que ele poste nas redes sociais, que ele poste aonde ele quiser, qual é o retorno. Então, levar um impostômetro para ele estar muito mais ligado ao cidadão, ou seja, um impostômetro pessoal, um impostômetro empresarial, ou seja, de que cada uma das atividades consiga postar o seu impostômetro, mas algo muito mais direto, e essa ligação dar um instrumento para que as pessoas consigam medir o retorno em serviço público. E daí, a partir disso, despertar esta população para que ela, já sabendo o que paga, ela exija. Então, quando se fala em ajuste fiscal, e a gente entende que o ajuste fiscal é importantíssimo no país, tem que se fazer, mas não pode começar um ajuste fiscal aumentando impostos. Ora, o que até agora aconteceu de efetivo em ajuste fiscal? Aumento dos tributos nas 3 esferas. Nós tivemos aumento dos tributos federais, aumento dos tributos estaduais e aumento dos tributos municipais. Aonde está o controle do gasto, a racionalização do gasto, a transparência efetiva do gasto? Quando que o nosso governante vai chegar? Olha, eu preciso racionalizar o gasto. Então, é fácil fazer ajuste, porque, de uma certa maneira, imagine se nas nossas empresas nós tivéssemos essa condição. Ah, gente, olha, eu preciso de maior receita. Espera aí, eu vou aumentar o meu preço, eu vou aumentar. Nós não temos isso, muito pelo contrário, nós sofremos diariamente com o aumento do ICMS, do IPTU, do IPVA, do tributo embutido na energia elétrica, no combustível, na telefonia, no gás, no transporte e assim por diante. O ITBI, que
subiu assim de maneira elevada, nós tivemos basicamente o aumento de todos os tributos. Então, tivemos o aumento do imposto de renda, a não correção plena da tabela do imposto de renda, ela é um aumento. Então, através do impostômetro, dar essa condição para que a pessoa exija este retorno. Ou seja, nós temos que comparar, dar instrumento para que as pessoas postem nas suas redes sociais, nos seus sites, na sua comunicação, a qualidade ou a falta de qualidade do serviço público que recebe. Ou seja, e esse cadê o retorno já pode ser postado por qualquer um, a partir de hoje, nas suas redes sociais. Ora, uma indagação, estou pagando mais. Nós vamos apresentar 2 estudos aqui, um dos dias trabalhados para pagar tributos e um da carga tributária. E o retorno que nós estamos tendo pelo pagamento constante desta tributação. O impostômetro como um marco da cidade de São Paulo, eu digo mais, seguidamente eu pego táxi, quando eu venho à associação comercial, eu falo, eu vou lá no impostômetro. Pronto, os taxistas sabem aonde é, não preciso dizer, eu vou na Associação Comercial de São Paulo, e esse é um desafio, porque eu acho que hoje o impostômetro já... mais velho que a associação. Ele já está mais, já identifica, porque eu vou lá na Associação Comercial de São Paulo, na Rua Boa Vista, onde? E tal. Não, eu vou lá no impostômetro, tal. E os taxistas falam, quem não conhece, porque no aeroporto eles sempre dizem, olha, tem várias pessoas que estão em São Paulo, pegam um táxi para ir lá tirar foto e retornar para suas cidades. E agora, no dia 15 de março, nós tivemos lá um cartaz muito interessante durante as manifestações. Bom dia. O impostômetro vai explodir. E realmente o impostômetro vai explodir porque se acelera cada vez mais a arrecadação de tributos e cabe às pessoas, vem um sentimento de desamparo que o impostômetro tem que ajudar a corrigir. Porque as pessoas sabem que pagam muito, sabem que não têm um serviço eficiente, mas não sabem o que fazer. Então, nosso grande desafio na sequência do impostômetro é justamente dar um instrumento de medição do retorno em serviço público e a possibilidade da cobrança para os governantes, para os deputados, para os senadores, para os vereadores, em tempo real. Hoje, pela tecnologia, nós podemos postar uma mensagem, ela ir diretamente para a caixa postal de cada um dos governantes. Tá? Quero muito que a presidente Dilma receba milhares e milhares de cobranças, talvez milhões de cobranças, o governador Alckmin, o prefeito Haddad aqui em São Paulo e os governadores e prefeitos, vereadores, deputados, senadores no país inteiro. Cadê o retorno? Dias trabalhados para pagar tributos. Ou seja, tudo que a gente ganha, tudo que a gente consome e todo o patrimônio que nós temos é taxado. Ou seja, nós pagamos carga tributária sobre o nosso patrimônio, IPTU, IPVA, ITBI, ITCMD. Nós pagamos carga tributária sobre a nossa renda, imposto de renda, contribuição previdenciária, contribuições sindicais, e pagamos uma quantidade enorme de tributos sobre tudo que consumimos. ICMS, IPI,
ISS, PIS, COFINS. De forma que mais de 40%, em média, da nossa renda é direcionada ao pagamento de tributos. Isso vem crescendo sucessivamente, de maneira que, neste ano, nós vamos trabalhar até 31 de maio somente para pagar tributos. E esse crescimento dos dias trabalhados para pagar tributos, ele é o dobro do que se pagava nas décadas de 70 e 80. Ou seja, nós estamos dia a dia, e certamente quando nós fecharmos os dias trabalhados em 30 de abril do ano que vem, nós vamos ver que cresceu mais um dia. Do ano passado para esse ano, falar, mas estamos iguais ao ano passado. Não, nós pagamos mais, é que não completou um dia a mais. E como são em dias de trabalho, mas com um pequeno aumento que vai ter na carga tributária deste ano, o ano que vem nós vamos falar, olha, já entramos em junho pagando tributos. Tá? Então, esse crescimento constante dos dias trabalhados para pagar tributos coloca o Brasil sempre como um dos países líderes em cobrança tributária, apesar de que o retorno não é equivalente. Nós vamos ver, e até o Walter, ele nos mostrava uma publicação lá da França, em que o contribuinte francês também trabalha até dia 16 de julho, para pagar a segunda publicação dele. Aqui nós temos 171 dias, um pouco menos, mas... então, mas lógico que isso é um pleito. Só que, vejam todos os países que cobram mais, exigem mais dias de trabalho. Olha a qualidade dos serviços públicos, Dinamarca, França, Itália, Áustria, e assim por diante, Noruega. Agora, vejam que países como Japão, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, exigem menos dias de sacrifício para pagar tributos dos seus cidadãos do que o Brasil, só que a qualidade do serviço público e o retorno é algo muito maior. Mas a carga tributária se eleva no mundo. É uma verdade. Nós temos os governos cobrando, sempre aumentando a carga tributária, mas nada igual ao Brasil. Para se comparar nos últimos anos, quem ultrapassa o Brasil em termos de aumento de carga tributária é a nossa vizinha Argentina. Mas a Argentina, mesmo assim, está muito atrás do Brasil em carga tributária. E a evolução da carga tributária nesses 10 anos? Em 2004, nós acabamos de rever todos os números do impostômetro, que eles vão entrar em mais ou menos 15 dias no painel, que vocês verão uma explosão desses números. Vai haver um crescimento muito rápido. Por quê? O IBGE mudou a metodologia de cálculo do PIB. Tanto é que o PIB dos últimos anos cresceu mais do que a metodologia antiga. Isso nos forçou a rever também a metodologia de busca das informações. Como o IBGE abriu mais esses números, a gente conseguiu identificar de que faltava uma parte da arrecadação tributária que, historicamente, a gente não vinha pegando. E uma das arrecadações relevantes que estavam ficando fora, algumas, né, do impostômetro, porque a gente não tinha os números abertos para verificar, é a parte da arrecadação do imposto de renda na fonte, retido na fonte, dos servidores públicos estaduais e municipais,
porque constitucionalmente a arrecadação do imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos pertencem ao ente a qual o funcionário está vinculado. Então, a arrecadação do imposto de renda na fonte dos servidores públicos estaduais pertence a São Paulo. Dos municipais pertencem à cidade. Isso, como não estava aberto, a gente imaginava que quando, e a Receita, até pela metodologia da Receita Federal, aquilo estava embutido no que a Receita divulgava. No ano passado, a Receita Federal abriu esses números quando foi possível se identificar que não estavam. E isso dá quase 50 bilhões de reais por ano de arrecadação que a gente não vinha detectando. Algumas contribuições, como, por exemplo, taxas que se paga, que também não estavam abertas, e por uma lei que entrou em vigor este ano, e que agora a Receita Federal passou a divulgar, a gente conseguiu verificar que também aquelas contribuições não estavam no nosso cômputo. Uma parte do Sistema S, tá, que não estava lá nas receitas previdenciárias divulgadas. Então, o que nós fizemos? Nós retornamos lá na arrecadação, desde 1996, e refizemos esse cálculo. Tanto é que lá, em 2004, então, a arrecadação real de 2004, em termos nominais, a arrecadação em termos nominais foi de 650 bilhões. Se a gente for buscar ainda hoje no painel do impostômetro, nós ainda não conseguimos levar isso, porque nós temos que fazer toda uma nova estruturação, e nós conseguimos perceber isso recentemente. Essa falta foi justamente a partir da abertura do IBGE, porque uma parte do IBGE é composta pelos tributos, e a gente conseguiu determinar isso. Então, isso em 15 dias, mais ou menos, já estará ajustado no painel. Então, nós vimos, por exemplo, que o ano passado, então, em 2004, a arrecadação nominal foi de 650 bilhões, em 2004. O ano passado, 1.955. Ou seja, ela foi muito maior do que a gente vinha até então divulgando. Ou seja, os 2 bilhões está como predestinado aqui, os 2 trilhões, desculpa, os 2 trilhões, daqui a pouco o Alencar vai já apresentar os 2 trilhões. Então, em termos nominais, essa arrecadação cresceu 201% nesses 10 anos. E, em termos reais, já expurgada a inflação pelo IPCA, essa arrecadação cresceu, não estou conseguindo ver, 76% ou 78%. 78%, ou seja, tirando o IPCA. Ou seja, em 10 anos estamos pagando muito mais tributos. Então, nesses 10 anos, nós tivemos somente 2 anos com uma queda de carga tributária, que foi em 2009 e 2012. Só que nós tivemos um crescimento em 8 anos. Ou seja, nesses 10 anos, a carga tributária brasileira cresceu mais de 2 pontos percentuais. Tá? Somente no governo Dilma, somente nos últimos 4 anos, a carga tributária cresceu 1,63 ponto percentual. Ou seja, enquanto que nos 8 anos do governo Lula, a carga tributária cresceu 1,41 ponto percentual, nos 8 anos do governo Lula, somente nos 4 da Dilma, cresceu 1,66. E com ajuste fiscal já implantado na parte que cabe a nós, que é pagar, já aumentou IOF, já aumentou PIS e COFINS, já aumentou IPI, já aumentou ICMS, já aumentou IPTU, já aumentou IPVA, já aumentou ITBI, já aumentou ITCMD. Só isso
a gente pode dizer, a carga tributária brasileira de 2015 terá novamente um crescimento, mesmo que o PIB venha a ter uma queda, o que mostra-se incoerente exigir da população esse aumento. Ou seja, nesses 10 anos, 0,22 ponto percentual ao ano, que é o crescimento médio da carga, nos 10 anos. O que isto representa em termos de valores? Quer dizer que, nesse período, foram subtraídos a mais da sociedade, ou seja, foram retirados a mais via aumento de tributos, 200 bilhões de reais, né, da economia privada, para carrear ao setor público. Então, é algo alarmante que vem. Ora, mas se nós estamos pagando mais, alguém consegue vislumbrar a melhora dos serviços públicos? Né? Se fosse pelo índice de sensação, né, eu acho que poucos podem dizer dos serviços públicos básicos à população que melhoraram. Principalmente aqueles que dependem do SUS. Quem depende do SUS, eu vou dizer o seguinte, quem depende da segurança pública também, né? Porque o sujeito, ele pode sofrer uma agressão num assalto, um negócio, aí vai, se depender de ir para o SUS, ele vai pagar pela última vez os seus tributos, né? Que na hora da morte, no seu enterro, na sua cremação, ele vai pagar. Mas a educação não melhorou. Vejam que o IDH brasileiro, teve uma melhora no IDH, mas é uma melhora muito pequena diante do volume de recursos que foi subtraído da população. Então, nós vemos, basicamente, no gráfico, um crescimento contínuo, salvo em 2 anos, 2009 e 2012, da carga tributária, que atingiu, já com os números revistos pelo IBGE, carga tributária é a divisão do montante da arrecadação pelo PIB, pelo valor nominal do PIB. Aí se encontra a carga tributária. Essa é uma metodologia internacional. Tal. Nós tínhamos a carga tributária de 2013 na metodologia anterior do IBGE em 36%, pouco mais de 36%. Ela teve uma queda pela mudança da metodologia. Então, é sempre difícil fazer essa explicação, principalmente a imprensa. Olha, mas antes vocês divulgavam que era 36, agora você diz que foi 35,5 e teve aumento, porque houve a mudança da metodologia, não nos cabe, nós temos que seguir essa mudança do valor nominal e aí houve um crescimento pela metodologia, entre a metodologia atual e a anterior, no PIB, de mais de 200 bilhões de reais de aumento do valor nominal do PIB. Então, isso impacta diretamente. Mas, em suma, esses são os números hoje, em primeira mão estão sendo divulgados aqui, Alencar, do crescimento da carga tributária. Então, a Associação Comercial vê esses números antes, estamos hoje fazendo a divulgação a partir desta solenidade, mas com este objetivo de mostrar à população um aumento constante. Eu digo que mais do que mostrar, é denunciar, tá? Porque isso não é algo normal, algo que nós vejamos. Vou antecipar aqui um número para vocês e explicar a metodologia que nós fizemos, algo que a gente vai divulgar ainda, estamos concluindo o estudo,
o medidor da corrupção, tá? O corruptômetro, tá? Então, vocês sabem quantos dias de trabalho a corrupção consome de cada cidadão? Mais de 30 dias. Tá? E qual que foi a metodologia? E a gente fica muito tranquilo nisso, porque eu sei que isso vai ensejar, e o Marcel vai lembrar aqui, nós, ao longo desse tempo, nós tentamos implementar um corruptômetro, né? Ter um medidor da corrupção, mas nós não tínhamos como fazer isso, quer dizer, como que você vai medir corrupção, né? Hoje nós temos um instrumento para medir o superfaturamento das obras e serviços públicos. Tá? Qual é o instrumento? O IBPT captura toda a compra pública. Captura, vai lá nos portais da transparência e captura e traz para a nossa base. Ao mesmo tempo, quando nós capturamos as notas fiscais, porque toda compra pública é obrigatória a emissão da nota fiscal eletrônica. E o portal da NFE é um portal público, aberto. Se você tiver a chave de acesso de cada nota, você consegue fazer a consulta. Isso em milhões, lógico, porque a nossa estrutura tecnológica nos permite. Mas o que nós fizemos? Nós ficamos, desde 2012, tentando conseguir o direito de ter acesso a essas compras públicas, a nota de cada compra pública. E nós conseguimos, no ano passado, na Comissão Mista de Reavaliação das Informações, que foi criada pela Lei de Acesso à Informação, é a instância máxima de avaliação dos pedidos de acesso à informação. É uma comissão que ela é federal, com Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, da Saúde, Controladoria Geral da União, e outros, uma secretaria da Presidência da República, eu não lembro qual que é, e nós conseguimos esse direito. Por sinal, saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo, que houve avaliação de quantos pedidos tinham sido providos nessa comissão, em favor do cidadão. E um dos poucos pedidos providos foi do IBPT. Tá? Que é justamente esse acesso. Então, hoje nós recebemos essas notas fiscais de toda a compra pública e nós estruturamos essas notas fiscais e nós conseguimos comparar, ou seja, ver quanto que a cidade de São Paulo paga por essa caneta, quanto que o Estado de São Paulo, quanto que a União paga, e isso nos milhares de produtos. E nós chegamos, e nós comparamos, aí fizemos cotejo. Quanto que a média paga pelos bens e serviços adquiridos em média, no país, cotejando com o preço privado. Ou seja, daí nós cotejamos com os preços naquela mesma data praticados no mercado. E a média é de 17%. Ou seja, esse superfaturamento, ou esse preço cobrado a mais nas compras públicas, tem parte justificada com as comissões, né? Tem uma parte... E uma coisa muito interessante que a gente vê, vocês sabiam que existem feudos ainda no Brasil? Sabia que tem feudos? Na compra pública, é notória, são notórios os feudos. Você pega um determinado órgão público, somente uma empresa ganha as licitações daquela. Tá? Sempre, você vê isso historicamente, em ministérios, em secretarias e etc. Então, isso é possível, e isso... Então, esse superfaturamento de 17% aí faz com que o brasileiro trabalhe um mês a mais, porque como que é pago essa compra pública? É pago com dinheiro dos tributos. Tá? Então, um mês a mais, ou seja, nós ao invés de trabalharmos 5 meses, nós poderíamos estarmos trabalhando um mês a menos
para fomentar. Então, o nosso objetivo daqui, a partir de agora, é colocar o impostômetro mais próximo de cada um dos cidadãos, para que este cidadão possa exigir os seus direitos e exigir uma boa qualidade dos serviços públicos e exigir um Estado eficiente. Muito obrigado. Eu só queria, antes das perguntas... Ele não trouxe uns dados que eu acho que é muito importante. É que nesses 10 anos, não só aumentou a carga tributária, mas aumentou a carga burocrática para se pagar impostos. O número de atos de toda a natureza que foram baixados nesse período, eu sei que você tem esses dados, não sei se você trouxe agora, mas eles são assustadores. E eles mostram realmente que alguma coisa está errada no nosso sistema tributário. Aliás, chamar de sistema já é quase uma heresia, porque não é um sistema, ele é assistemático. Mas a burocracia que ele cria é extremamente cara e burra, porque ele cria uma burocracia para um lado e para o outro. Uma outra observação que eu acho importante é que a qualidade do aumento da carga tributária foi para pior. Os impostos mais irracionais, do ponto de vista econômico e social, é que tem sido aumentado. E o mesmo está ocorrendo agora com o ajuste fiscal. O IOF é um imposto burro, não existe no mundo coisa dessa natureza de tributar a movimentação financeira, que não é um ato econômico, é um meio para as transações econômicas. O aumento da energia elétrica está fazendo a felicidade dos estados, porque é um dos produtos mais tributados com ICMS. Então, e isso afeta muito mais proporcionalmente as camadas de renda mais baixa. Então, é complexo, é irracional do ponto de vista econômico e injusto do ponto de vista social. Então, não sei se você tem pelo menos, mais ou menos de cabeça, o número de atos. E só uma outra observação que pouca gente nota, quando o IBGE divulga os dados do PIB, ele diz o PIB brasileiro cresceu 2,7%. Depois ele dá um dado assim, o valor adicionado cresceu 2,2%, e os impostos 3%. Então, esses dados são divulgados sistematicamente, eu nunca vi ninguém na imprensa dar uma divulgação nisso, que, na verdade, o valor adicionado é o que foi produzido em bens e serviços. Se a gente dividir o valor adicionado, os tributos pelo valor adicionado, nós vamos chegar numa carga tributária ainda maior. Mas esse número de atos é suficiente para mostrar a inviabilidade de se continuar tratando a questão tributária só olhando o ponto de vista de arrecadar, arrecadar e arrecadar. Então, era essa a pergunta que eu queria colocar para o Gilberto. Queria cumprimentar a tenente Ana Loureiro, que representa o meu amigo o comandante Moura, da 2ª Região Militar, que é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, e diga para ele que ele acertou, que eu gosto muito mais de mulher do que de homens. Muito obrigado pela presença. Viu? Você tem esses dados? Eu vejo até o Chapina aqui como não é um contador grande, um grande contador, ex-presidente do SESCOM, vice-presidente dessa casa,
e nós, os contadores, porque eu, além de advogado, também sou contador, é minha primeira formação da contabilidade, burocracia é algo que nós realmente estamos acostumados. Para te responder, nesses 10 anos foram criadas mais de 1 milhão de normas, tá? E em matéria tributária, mais de 100 mil normas. Eu só tenho uma lá em casa. Então, não é a norma do Alencar, são as normas, leis, decretos, portarias, atos declaratórios, instruções normativas. Então, mais de 1 milhão em todos os negócios. Em matéria tributária, mais de 100 mil normas, tá? Eu até a questão da burocracia, até em respeito a um excelente trabalho que esta casa fez, né? Em matéria de burocracia e uma proposta magnífica, muito pragmática, não sei se foi coordenado pelo Luiz Eduardo Schweire, isso, mas... E o Ordine, então, parabéns e tal, acho que até em burocracia vocês já têm aí um medidor. O medidor que nós temos é de que foram criadas de obrigações acessórias nesses 10 anos por volta de 70 novas obrigações acessórias e foram extintas somente 20, ou seja, há um saldo ainda de 50 obrigações acessórias ou burocracias criadas nesses 10 anos. Isso dá um custo em dias de trabalho, e a gente sabe que hoje há um trabalho da FENACOM, não sei se o Chapina é FENACOM, junto com, acho que com a Price e tal, estão atualizando aquela metodologia de horas trabalhadas, como o estudo dessa casa e tal, que são elementos que nos servem. Grande verdade, se a gente for pensar em custo, que é um medidor que a gente tem para medir quanto custa a burocracia para as empresas, nós temos aí que cresceu em mais ou menos 0,5% sobre o faturamento, o custo de administração de toda essa burocracia para as empresas. Ou seja, hoje as empresas gastam mais de 1,5% do seu faturamento, quando há 10 anos atrás gastavam próximo de 1% do seu faturamento somente para cuidar de burocracia. No atual momento, no atual cenário econômico, esse 1,5% é muito maior do que a margem de lucro final. Então, são essas considerações que eu teria sobre esses dois temas. Eu gostaria de passar a palavra para o doutor Schweire, só pedir para ser mais, porque nós temos 4 presentes aqui, participantes que querem fazer perguntas. Pois não. Senhor presidente Burti, desejo felicitar o senhor Gilberto Luiz do Amaral pela sua palestra muito interessante. Mas há um aspecto que se me figura fundamental. Os nossos custos sobem. A consequência não é apenas no custo de vida, o que já seria terrível, mas a impossibilidade que temos de exportar. Alguém falou que com a modificação do dólar, quando era maior ainda, era 3 e pouco, no preço do dólar, nós tínhamos possibilidade de exportar. Mentira! Porque a verdade é que os custos subiram mais do que o dólar. Então, realmente, nós temos problemas de exportação e isso afeta a situação geral do Brasil. Por isso, eu peço que seja divulgado a importância da palestra do nosso conferencista, esclarecendo a dificuldade que o Brasil encontra de voltar a ter um nível de equilíbrio financeiro. Isso realmente é muito importante. Eu acho que, como foi bem dito, fala-se em aumento de despesa e nunca aumento na qualidade do serviço que nos é prestado.
Então, foi dito pelo nosso presidente, e é a verdade, nós ficamos preocupados diante dessa situação de desequilíbrio e impossibilidade de enfrentarmos a concorrência de outros países que eram antes nossos clientes e agora são nossos competidores. Eu que agradeço muito a sua palavra e queria destacar a importância do aumento de custo para podermos exportar. Eu fui exportador. Muito obrigado. Muito bem. Dona Maria José Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Maria José Ribeiro, eu sou membro da diretoria plena aqui da casa. Quero te felicitar pela ideia e pela execução também desse projeto tão importante. E aí eu teria uma dúvida e uma sugestão. A dúvida é saber se as multas de trânsito, por exemplo, entram nesse cômputo, já que hoje andar em São Paulo é viver numa pegadinha, porque a própria Avenida 9 de Julho tem, por exemplo, 3 limites de velocidade. Tem um pedaço que é 40, outro que é 60, outro que é 70, por exemplo. E a sugestão é porque eu concordo com você, eu acho que é importantíssimo exigir o retorno, e inclusive o que a gente vê é que quanto maior a incompetência do político, mais ele aumenta os impostos como forma de sanar a sua própria incompetência, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que mais ou menos a população entende o que ela deve cobrar, né? Segurança, economia, educação e tudo mais. Mas muitas vezes não fica claro de quem cobrar. Então, eu te perguntaria se é viável, se é possível, tecnicamente falando, colocar embaixo do impostômetro o que vai para a prefeitura desse montante, o que vai para o Estado e o que vai para a federação. Como forma de ficar mais claro nesses 1 ou 2 trilhões de quem que a gente tem que cobrar esse retorno. Obrigada e parabéns. Você prefere fazer todas? Chapina, vai anotando e depois você responde. Perguntas bem objetivas para que ele possa... Bom dia, senhores, senhoras, presidente, parabéns aí pela iniciativa. Muito alegre em rever o amigo Gilberto. Parabéns, Gilberto, pela sua exposição. Eu teria somente uma sugestão. O trabalho todo nós já conhecemos, mas a gente ouve falar muito pouco na gestão pública. Quanto custa a nossa gestão pública em relação aos outros países que dão maior retorno dos impostos e dos tributos que são arrecadados? Seria possível desenvolver um radar do gasto público? Nós sabemos que o custo do nosso Senado é caríssimo por parlamentar, da nossa Assembleia Legislativa, da nossa Câmara de Vereadores. Qual é a disparidade com os países mais avançados, onde o retorno é muito maior e a carga tributária é menor? Acho que a gente poderia começar a demonstrar isso também para a sociedade. Com referência à burocracia, Gilberto, nós precisamos ficar muito atentos com as eletrônicas que surgiram aí. SPED contábil, SPED fiscal, e-social. O que está acontecendo? Uma venda de ilusão que as burocracias, que as obrigações acessórias irão ser reduzidas. Lê do engano. Elas estão todas elas embutidas nos sistemas eletrônicos, com muito mais exigência, com muito mais rigor, com a qualificação muito maior do empreendedor e com multas elevadíssimas. Obrigado. Sérgio Mercado. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou Sérgio Mercado, representando aqui a Distrital São Miguel Paulista, ex-superintendente. E, ilustre Gilberto, como os impostos no Brasil continuam ainda impostos em cascatas, eu gostaria que depois você explicasse um pouquinho isso, para o cidadão saber que realmente ele não tem um imposto adequado. E qual seria hoje o valor real, e se nós teríamos, Brasil, dinheiro suficiente para quitar a dívida externa e interna,
Porque a lição de casa é simples, você tem uma receita, paga-se algo e tem um saldo. E desse saldo você faz um trabalho de equilíbrio. Nós estamos preparados para isso? E obrigado pela sua explanação. Sucesso, viu? Eu vou fazer o seguinte, como tem mais 3 perguntas, você responde essas 3 depois, senão fica meio confuso. E tem aqui também, uma que mandaram aqui, o Paulo Casagrande também mandou, e é um... Não é o do Corinthians, né? Não, acho que não. Ele diante do meu gosto, ele trabalha com algo melhor, que ele trabalha como moqueca capixaba. Mas, então, a Maria José e também o Paulo, eles falam na multa de trânsito. Bom, a multa de trânsito ela não tem caráter tributário, ou seja, ela não entra no impostômetro. Esse tipo de autuação que não esteja ligado a algum, que tenha algum fato tributário. Então, a graduação da multa de trânsito é muito discutido, porque muitas vezes essa multa de trânsito ela pode ganhar contornos elevadíssimos, mas ela não tem natureza tributária, então não estar. O que é interessante que a Maria José falou de quem cobrar, e até anotei, porque quando a gente fala, cadê o retorno? Vamos enviar, mas falta à população a consciência de que quais são as atribuições do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. E essa falta de conhecimento acaba por um jogar para o outro, mas aqui a atribuição é do governo municipal, não, aqui é do federal, aqui é do estadual, e ninguém resolve, fica no jogo. Acho que é muito interessante até, vou incorporar essa sugestão, para que lá no retornômetro a gente consiga pensar em alguma coisa em termos de direcionamento desse tipo de cobrança. O Chapina fala do radar do gasto público, é o gastômetro, que é muito interessante, hoje o BPT já desenvolveu essa ferramenta, mas a nossa proposta é que a gente leve tudo para dentro do impostômetro, ou seja, a arrecadação, a aplicação do dinheiro e o retorno, ou seja, as 3 coisas. Por quê? Nós ficarmos trabalhando com marcas ou com ferramentas de maneira diversa, ela traz um custo e ela traz, ao invés de concentrar a mensagem, ela dispersa. Então, a nossa proposta apresentada para a atual diretoria seria justamente a gente trabalhar tudo isso na plataforma do impostômetro, de que a pessoa já veja aonde está arrecadando, aonde está sendo aplicado e tenha um instrumento para medir o retorno. E uma coisa muito interessante que o Chapina chama atenção, até mesmo pela sua longa experiência como contador, atendendo empresas, e também como dirigente de entidades, participando com o fisco, realmente se propala, e principalmente a Receita Federal fala assim, não, com as obrigações eletrônicas, haverá uma diminuição da burocracia. Isso, se fosse verdadeiro, já poderia ter ocorrido, né? E o que ele chama atenção, e realmente é preocupante, é o montante das multas por descumprimento. Quer dizer, a cada falta de lançamento no e-social, no SPED, as multas elas são, ou elas são um valor, eu não lembro o mínimo, mas algo próximo a R$5.000, ou um percentual. Isso, 1% da informação omitida ou 2% do movimento total. Quer dizer, então, você pegar 10 omissões, foi 20% do faturamento em multas. Isso realmente é algo assustador, e hoje as empresas têm um passivo aí pelo descumprimento da obrigação acessória enorme, que ninguém sabe, isso leva à insegurança
jurídica impede que o Schwerer falou, outros países. Eu lembro o seguinte, o meu escritório tem trabalhado, pasmem, para levar empresas ao Paraguai. Tá? Ou seja, hoje o Paraguai criou uma legislação, a legislação da Maquila, em que já tem um número relevante de indústrias brasileiras que se mudaram para o Paraguai, com segurança melhor, com energia elétrica muito mais barata, com uma tributação N vezes e com uma legislação trabalhista muito menos punitiva do que a brasileira. Então, vocês já estão consumindo confecções made in Paraguai, vocês já estão consumindo autopeças, vocês já estão consumindo eletroeletrônicos, alguma coisa de montagem, isso, e o Cristiano esteve lá a semana passada, e tem aí calçados e uma coisa. Por quê? A burrice dessa nossa legislação. O Sérgio Mercado, ele fala dos impostos em cascata. Realmente, ele fala, tem imposto em cascata. Mas o que quer dizer o imposto em cascata? O imposto em cascata no Brasil, que existe no Brasil, é único no mundo. É o único lugar do mundo, e olha que nós pesquisamos mais de 100 países para ver se tinha algo parecido. É o tributo cobrado sobre ele mesmo, sobre ele integrando a sua base de cálculo. Exemplo, ICMS. O ICMS é cobrado sobre ele mesmo, é o cálculo por dentro e não por fora. Muito bem, então uma alíquota nominal de 18% do ICMS, na verdade, 22%. Então, quando a gente vai para a energia elétrica, que foi falada aqui, 25, 26, 27, o meu estado, que é o Paraná, que tem uma das mais altas cargas tributárias sobre a energia elétrica, combustíveis, então, de 30%, na verdade, é 43%, 44% alíquota efetiva. Então, esse é um efeito cascata na tributação. Tributo cobrado sobre ele mesmo nas várias etapas da produção e circulação. O outro efeito é o tributo incidir sobre a base de cálculo de outro tributo. Quando você calcula o PIS e COFINS, você está incluindo o ICMS. Ou seja, o ICMS incide sobre o PIS e COFINS. Agora, pasmem. A recíproca é verdadeira. Quando você calcula o ICMS, você calcula o PIS e COFINS. Tá? E o IPI, apesar de ele ser um imposto com cálculo por fora, só que o IPI, a partir de um determinado momento, quando ele vai para o comércio, ele passa a integrar o custo. Então, o IPI, quando ele é destacado na indústria, ou no importador, ou no atacadista. Mas quando ele vai para o comércio, o custo passa a integrar o quê? A base de cálculo do ICMS, do PIS e do COFINS. Tá? Eu lembro que num fórum internacional, quando fazia essa exposição para um grupo, eu fui chamado de mentiroso, tá? Quando jamais, inclusive, deram a comparação, mas mesmo na África, né, se tem um sistema tributário tão estúpido, porque realmente é estúpido, né? Mas esse é o efeito que faz, Sérgio, só para você ter ideia, eleva em mais ou menos 20% a arrecadação. O efeito cascata dos tributos eleva, se nós tiver a diferença entre o cálculo por dentro e o cálculo por fora, em termos lá finais, é mais ou menos 20%. Ou seja, nós poderíamos ter um custo, se não fosse o efeito cascata, né, e tal. E agora, notem, né, as coisas. A exclusão do ICMS da base de cálculo, PIS e COFINS, que está para ser, já foi julgado, mas ainda não tem a definição, que as empresas ainda nem tiveram, né, a vitória final disso, nós não tivemos a vitória, porque o Supremo ainda não pacificou, já julgou, mas ainda não finalizou o julgamento. Tá? Todo mês entra na pauta, sai da pauta e tal.
Isso é uma vitória. Enquanto isso, as empresas não entraram com a ação, estão perdendo o direito pela decadência. Okay? Mas nós já estamos pagando o custo. A derrota nós já tivemos. Já por quê? Porque foi aumentado o PIS e COFINS, tá? Na importação e nos combustíveis para fazer face a esse ponto. Então, realmente preocupante todos esses fatores. Álvaro Mortari, depois Marcelo Morgado e Marcos de Cessa. São as 3 últimas perguntas. Senhor presidente, senhor conferencista, doutor Gilberto, é um prazer ouvi-lo e as suas declarações realmente nos trazem muita preocupação. Mas eu vou levantar um outro aspecto, que é a parte de divulgação do impostômetro. Antes, eu queria fazer uma seguinte pergunta. Quando é feito o levantamento para a realização do impostômetro, as pequenas cidades, por exemplo, lá no norte do Brasil, numa pequena cidadezinha, é também recolhido essa informação para complementar realmente todos os dados do impostômetro? Essa é a primeira pergunta. Eu vejo também que haveria condições do impostômetro ser também colocado em outras áreas, por exemplo, nas faculdades de São Paulo ou do Brasil todo, onde existe realmente uma possibilidade daquele estudante perceber realmente o que está acontecendo nessa área tributária. Nos aeroportos, por exemplo, seria possível, nos portos, etc., para que realmente houvesse uma divulgação maior e uma conscientização da sociedade. E a última pergunta é o seguinte: quando nós fazemos uma compra num supermercado, qualquer coisa, vem aquele ticketzinho, mas vem tão em diminuto tamanho que a população realmente não sabe quanto está pagando por aquele produto. Eu pergunto, haveria condições realmente de haver um acordo ou um novo sistema que a tributação desse produto que é comprado num supermercado se tornasse mais visível para que realmente nós pudéssemos realmente saber quanto nós estamos pagando? Muito obrigado. Marcelo Morgado. Aqui é minha... bom dia, meu nome é Marcelo Morgado, eu sou o coordenador do Núcleo de Estudos Socioambientais aqui da Casa. Gostaria inicialmente de parabenizar o doutor Gilberto pela excelente apresentação. A minha pergunta, ela na verdade foi formulada pelo Sérgio, eu queria saber sobre o efeito dos impostos em cascata, mas eu, como o tema é tão rico, eu, na verdade, tenho mais 2 perguntas. Eu queria entender, assim, a grosso modo, dessa massa de tributos, quanto incide sobre as atividades produtivas no país, ou seja, indústria, comércio, serviço, agropecuária, e quanto é sobre renda, propriedade, outras coisas, digamos assim, não diretamente produtivas. E eu já li artigo do professor Delfim Neto, aquele professor Marcos Sintra, que defende o imposto único, e todos falam que fazem uma correlação entre redução de impostos e crescimento do PIB. O senhor também teria alguma ideia de o impacto que teria isso na atividade econômica? Bom dia, Marcos de Cessa aqui, do Conselho do Setor de Serviços. Gostaria de cumprimentá-lo pela palestra e dizer que tratar de assunto tributário, arrecadação, é algo penoso, é algo árduo, porque é difícil comunicar com a sociedade quando se fala de imposto, quando se fala de lei de diretrizes orçamentárias, arrecadação, imposto agregado, tudo isso. Então, um dos nossos desafios é tornar essa discussão transparente e fácil para a sociedade, para a gente poder dialogar não só com os associados da casa, quanto com a sociedade de uma maneira geral. Eu acho que foi vencida uma primeira etapa, comemorando esses 10 anos, o impostômetro conscientizou que todos somos contribuintes, né? Que o dinheiro público não é que é um dinheiro de ninguém, é um dinheiro do contribuinte.
E foi feita aqui no pátio do colégio uma vez, uma prateleira com alguns produtos de consumo, e quanto se pagava cada um. E eu coloquei aquilo na internet e o sucesso foi muito grande, porque você conscientiza de maneira prática quanto se paga de imposto. Então, acho que essa etapa está vencida e foi muito bem realizada. Nós chegamos num ponto, quase 1 trilhão 900 bilhões, 2 trilhões, não faz muita diferença agora o valor absoluto. Todo mundo sabe que se arrecada muito. 2 trilhões, 3 trilhões, 4 trilhões dá igual, todo mundo sabe que é muito. Eu acho que, primeiro, nós deveríamos agora trabalhar essa questão do valor relativo. Quando você mostrou ali 35,4%, houve um aumento de 1,6 ponto percentual nos últimos anos. Ou seja, a gente saber quanto, porque eu quero pagar 5 trilhões, porque quero que a arrecadação seja de 5 trilhões, só que seja 20% do PIB. Então, acho que essa agora é uma maneira nova de comunicar quanto se paga de carga tributária. E o segundo, e esse é o desafio, que eu acho que no segundo momento nós temos que vincular as receitas, as despesas às receitas. Se você fizer hoje uma pesquisa popular, você quer mais saúde? Quero. Quer mais educação? Quero. Quer 10% para educação? Quero. Quer 15% para a previdência? Todo mundo quer mais. Só que esse dinheiro sai de algum lugar. Ou ele sai de um outro setor, que o dinheiro saiu de lá, ou se aumenta o imposto para poder financiar esse novo gasto. Então, nós assistimos, primeiro, a desmoralização da lei de responsabilidade fiscal, porque o governo maquiou as contas públicas e não se responsabilizou ninguém por isso. Era algo que era invejado no mundo inteiro, a lei de responsabilidade fiscal se perdeu. Depois, o senhor disse que a corrupção nos custa 30 dias de trabalho. Mostrar para a sociedade que aquele dinheiro roubado teria um impacto de 1 ponto percentual a menos no imposto que ele paga, ou que o patrão dele pagando menos poderia pagar tanto mais de imposto, mais de salário pagando menos de imposto, ou seja, mostrar o aspecto prático das questões. Porque realmente o senhor falou agora ICM por dentro, ICM por fora, é tudo tão complicado que eu proponho que a gente faça um esforço de comunicação com a sociedade de mostrar claramente, olha, está se discutindo no Congresso hoje ajuste fiscal, que impacto tem na tua vida? Se houver, por exemplo, semana passada, triplicaram o fundo partidário dos partidos. Quanto custa para a sociedade? Quanto vai passar o PIB de 35,6 para quanto? Para financiar o triplo do fundo partidário. Se discute presídio, se discute saúde, etc., todo mundo é a favor. Agora, pergunta para a pessoa, você está disposto a pagar 2% a mais de imposto para financiar qualquer nova despesa? Uns vão dizer sim, outros vão dizer não. Então, eu acho que agora o esforço que nós temos que fazer, a história das sacolinhas, tudo isso, se começar a criar uma conscientização, as coisas custam, de algum lugar sai esse dinheiro. Então, eu queria cumprimentá-lo, queria cumprimentar a casa por estar fazendo essa discussão com 1 mês de mandato do presidente, já está trazendo de novo esse assunto. É claro que era uma data comemorativa, que não podia deixar passar, mas eu acho que agora tem essa questão de vincular as responsabilidades. Todo novo gasto implica que ou se arrecade mais ou se deixe de gastar em outra coisa. Muito obrigado. Então, o Álvaro indaga, o Álvaro indaga se todas as cidades estão no impostômetro. Por incrível que pareça, nós temos 500 cidades no Brasil que não apresentam as suas contas para o FINBRA. Onde que a gente vai buscar as receitas municipais? No FINBRA, tá? que é uma prestação que os municípios fazem para a Secretaria do Tesouro Nacional, então a gente busca ali as informações. Então, e buscamos também informações junto à Caixa Econômica Federal. Existem mais de 500. Então, muitas vezes a gente não consegue identificar. Por quê? Porque o município não prestou a informação. Tá? Mas hoje nós já temos 5.000 municípios lá que estão. Quando nós lançamos, nós tínhamos 4.000 municípios, faltava 1.500, hoje faltam 500. Então, está avançando. Questão do impostômetro nas faculdades, até o Marcel lembra que lá em Recife, né, o impostômetro está dentro de uma universidade. Então, no aeroporto, etc., hoje as tecnologias. Isso é um desafio que
nós temos, a Associação Comercial de São Paulo tem, porque a Associação Comercial de São Paulo assume um ônus muito grande manter o impostômetro em pé. Então, é o que se discute como que se gere uma receita para, pelo menos, equilibrar esse gasto que a Associação Comercial de São Paulo tem na manutenção do sistema. Mas é muito importante que a gente leve, e uma das coisas assim que basicamente me dá orgulho, acho que dá orgulho em qualquer um da associação comercial, ao Guilherme Afif, ao Rogério Amato, ou qualquer um dos diretores da associação comercial, é o seguinte, é ver a quantidade de trabalhos de conclusão de curso em nível de graduação em que o impostômetro está presente. É ver o número de dissertações de mestrado em que o impostômetro está presente. E ver teses de doutorados com o impostômetro. Tem. Então, inclusive em sociologia, tese de doutorado. Então, isso é muito, isso traz assim um orgulho muito grande a esta casa, ver que o principal jornal japonês já fez várias matérias, os principais órgãos dos Estados Unidos, da Europa, tanto a Alemanha quanto França, Inglaterra, etc., ver na Ásia, não só no Japão, ver na Coreia, tá? Ver os países árabes, ver na China, né? O Rogério Amato aqui deu várias entrevistas para canais de televisão chinesa sobre o impostômetro. Então, isso nos traz, ao mesmo tempo, um orgulho, mas um desafio, como que a gente leva. Por isso que essa nova fase do impostômetro é o impostômetro pessoal, ele mais próximo às pessoas. Quer dizer, saber que arrecadou 2 trilhões é importante, mas saber quanto que cada pessoa pagou também é importante, quanto que cada empresa pagou, cada setor de atividade é importante. E na questão do de olho no imposto, e que essa casa também se esforça muito para que a carga tributária esteja lá no cupom fiscal, esteja na nota fiscal. Nós vamos ter uma melhora com a nota fiscal agora quando entrar a nota fiscal eletrônica ao consumidor, que vai ter um espaço maior. Já na nota fiscal eletrônica, o espaço é maior para a divulgação, mas tem os cartazes, ou seja, é um trabalho do Ministério da Micro e Pequena Empresa de possibilitar que as empresas divulguem essa carga tributária também em cartazes. Isso já está no site do De Olho no Imposto. Qualquer empresa ela pode gerar o cartaz. Inclusive, agora, em junho, quando entra a nova versão do De Olho no Imposto, a pessoa vai apresentar o CNPJ da sua empresa e já sairá no ramo de atividade quais são os produtos. Então, ela só vai marcar. Hoje é um pouco mais complexo, que tem que ir lá e identificar cada uma das mercadorias. Não, já virá automaticamente por aquilo que a empresa registra. Então, se é um restaurante, já vai aparecer, em alimentação tem uma carga tributária aproximada de tanto, em bebida fria tanto, em bebida quente tanto. E assim, nas lojas, é uma papelaria, então, nos supermercados, os artigos assim, assado. Então, isso vai facilitar e está crescendo, e também faz parte da conscientização. Sim, uma das coisas que é muito importante, e foi uma matéria que a Rede Globo fez, inclusive, acho que foi o Marcel quem participou, e aqui pela casa, não lembro se foi o Marcel, o próprio Rogério, no supermercado, que eu lembro que o João Eloy, que é o nosso presidente executivo, ele participou, que ficava fora, vendo qual era a reação das pessoas ao pegar o cupom fiscal no supermercado e olhar em carga tributária. Quer dizer, aquilo que a gente pensa, as pessoas não olham, não, as pessoas olham. Aquilo vai para o subconsciente, vai, pela repetição, vai se conscientizando.
nós temos o Marcelo Morgado perguntando sobre a incidência, a divisão disso. Bom, as empresas, a arrecadação tributária das empresas é 75% e das pessoas físicas é 25%. Mas grande parte da arrecadação do que as empresas pagam, elas embutem no preço final. Então, vai para o consumidor. A maior carga tributária, ela está na carga tributária sobre o consumo. Em segundo lugar, o patrimônio, em segundo lugar, a renda, depois o patrimônio. Mostrar essa questão da redução dos impostos e crescimento do PIB, nós temos aí um exemplo, quando baixou a tributação sobre os automóveis, nós tivemos um crescimento, tá? Tá certo que foi um benefício setorial. Agora, um outro benefício que foi dado, que é a questão da lista positiva nos medicamentos, ou seja, a não incidência de PIS e COFINS sobre medicamentos. Hoje, 75% dos medicamentos, em termos quantitativos, não é em valores, mas em termos quantitativos, não tem PIS e COFINS. E se a gente pegar, o acesso da população a medicamento aumentou muito nesse período. Existe o projeto para desoneração de ICMS nos medicamentos, que a gente teve no Paraná. O Paraná, infelizmente, foi um caso de um exemplo agora de um retrocesso enorme, porque o Paraná, lá em 2008, 2009, ele reduziu o ICMS interno de 18% para 12%, inclusive sobre medicamentos. E nós fizemos um estudo para o Sindusfarma, mostrando o quanto que cresceu o acesso da população ao medicamento, porque ele se tornou mais barato no estado do Paraná. Agora, não teve, foi ampliado de novo o ICMS de 12% para 18%, mas o medicamento continuou no Paraná em 12%. Mas o que eu digo que foi um retrocesso é que quando fez essa diminuição de 18% para 12%, se elevou a carga tributária sobre combustíveis, sobre energia elétrica e telecomunicações, tá, para compensar a diminuição. Só que agora aumentou e não diminuiu dos outros. Então, isso é típico do governante brasileiro, né? Que eu dei o exemplo no governo federal, porque o Supremo julgou inconstitucional a inclusão de ICMS na base de cálculo PIS e COFINS. Bom, ainda nem tivemos a decisão efetiva para nós, mas já estamos pagando o preço. E o grande exemplo que a gente pode dar hoje é difícil, né? E até por uma questão, eu comecei aos 11 anos trabalhando no escritório de contabilidade. E eu lembro que a gente atendia os coreanos, tá? E você olhava os coreanos como um povo, né? Vamos dizer assim, mais atrasado, que eles iam para o Brasil montar pastelaria, ou montar, e etc. Então, você olhava com certo desdém, né? E etc. Vê hoje o que é a Coreia do Sul, né? O que eles fazem hoje em termos de tecnologia e tal, e etc. É um exemplo para a gente seguir. Agora, ver o Paraguai, né? Que a gente tirava sarro do Paraguai, né? La garantia soy yo, tá? E agora olhar as indústrias que estão indo para o Paraguai, tá? Agora, iniciando alta tecnologia indo para o Paraguai, por quê? Simples, tributação barata e racional, tá? Menos burocracia. Dar uma energia elétrica mais barata e dar melhor segurança. Está indo daqui da Argentina, está do Chile, o Chile, que é um país também, mas você vai para o Paraguai, daqui a pouco o Paraguai vai ser uma potência, né? Por a Coreia do Sul. Né? Tá? O país em que teve o maior crescimento do PIB, tá? Nos últimos anos. O Marcos fala do feirão, da lei de responsabilidade, o feirão dos impostos, o nosso grande desafio, realmente, o nosso desafio é a comunicação. E a gente até comentava, um pouco antes ali, desculpe o negócio, do Lula, né?
Lula nós podemos ter uma série de coisas, mas ele tem uma comunicação muito simples e muito direta, né? Esse é o nosso desafio, como nos comunicarmos, né, com a população, para trazer essa população para que ela veja isso, mas para isso a gente tem que dar instrumento o mais direto, o mais rápido. A gente viu as redes sociais, aí o crescimento das redes sociais com o evento do dia 15 de março, e que, em certa maneira, repetido em 12 de abril, certo? Para a gente pensar que é um movimento, não tem ninguém lá capitaneando, mas mostra a insatisfação das pessoas. Agora, o que as pessoas querem? Elas querem uma bandeira para defender, e cabe a nós darmos uma bandeira para ela defender. E a questão da lei de responsabilidade fiscal, você bem lembrou, é algo assim, foi o pior exemplo que poderia se dar. Um país que tinha e que tem uma legislação avançada em termos de responsabilidade fiscal, com uma mudança do toma lá da cá, para aprovar, para salvar a cabeça da atual presidente, que não cumpriu, que descumpriu tudo, e que imediatamente nós passamos a pagar o preço. Agora, o nosso desafio é isso, como dizer para a população essas mentiras, esses engodos, essa patifaria que existe da classe política, como o aumento das verbas verbas partidárias, tá? Como dizer isso para a população e como dar um instrumento para que a população reaja. É o nosso grande desafio. Quero agradecer de coração ao Gilberto Luiz do Amaral, sua contribuição, os seus esclarecimentos, e cabe a nós, contribuintes brasileiros, lutarmos e termos unidade para que os políticos sintam. É engraçado, o brasileiro, seja empresário, seja professor, seja o que for, ele assume um cargo, ele esquece que é um cidadão. E parece que ele não paga imposto, que ele está absolutamente acima do bem e do mal. Essa realidade precisa ser transformada. E só nós. Eu digo, o brasileiro é um povo maravilhoso, mas é transferidor. Ele acha que a culpa é do vereador, é do deputado, e nunca ele assume a sua participação, que é 200 milhões de avos em tudo que acontece no país. Portanto, eu acho que eventos como esse, que nós vamos persistir, insistir, que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade e do custo que tem para nós, para os filhos, para os netos, é importante que a gente tenha isso presente e que faça sentir aos nossos representantes que vai chegar um momento que basta. Antes que isto se torne em vez de uma evolução, uma revolução, é esse momento em que nós temos que nos conscientizar e trabalharmos juntos para um país melhor. Eu agradeço de coração a todos e vamos continuar a nossa batalha, e ao nosso Gilberto, que continue nos fornecendo armas e munição para que a gente possa continuar batalhando pelos nossos direitos. Muito obrigado.